Provavelmente lhe disseram que para ganhar dinheiro, você tem que trabalhar mais, dobrar seus esforços e sacrificar tudo pelo caminho. Mas e se tudo o que lhe ensinaram sobre sucesso e riqueza estivesse omitindo a parte mais importante? E se a verdadeira chave para a abundância e a prosperidade duradoura estivesse escondida à vista de todos, bem ali na Bíblia, mas ninguém nunca lhe contou? Todos os dias, milhares de pessoas lutam com dinheiro, presas em dívidas, estresse e frustração, completamente inconscientes de que Deus já nos deu princípios claros para viver em abundância e sucesso. Não se trata de fórmulas mágicas ou promessas vazias que soam bem, mas não levam a lugar nenhum. O que estou falando são verdades espirituais, princípios comprovados e eternos que mudaram a vida de muitas pessoas, e hoje, eles também podem mudar a sua. Neste vídeo, você vai descobrir 7 poderosos segredos bíblicos sobre dinheiro. Alguns deles podem desafiar tudo o que você acredita sobre finanças. Mas garanto que, uma vez que você os entenda, sua perspectiva sobre riqueza e dinheiro nunca mais será a mesma. E certifique-se de ficar até o final, porque o segredo número 5 é o que a maioria das pessoas ignora, e no entanto é o que mais transforma vidas. Antes de começarmos, clique nesse botão de inscrição e ative as notificações. Neste canal, compartilhamos uma sabedoria bíblica que pode mudar completamente a sua maneira de administrar o dinheiro, e até mesmo a sua maneira de viver. Vamos começar com o primeiro segredo, o fundamento sobre o qual todo o resto deve ser construído. Desde que éramos crianças, nos disseram que, se você quer dinheiro, tem que correr atrás dele. Mas e se a Bíblia revelasse um caminho completamente oposto a essa lógica? Em Mateus 6:33, Jesus nos dá um princípio que desafia a nossa forma de pensar: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, quando Deus se torna nossa primeira prioridade, a prosperidade começa a nos seguir, em vez de nós corrermos atrás dela. O problema é que muitas pessoas passam a vida inteira correndo atrás de dinheiro, esquecendo que a verdadeira riqueza deve ser um resultado, e não um objetivo. Isso pode soar como uma contradição. Como se pode ganhar dinheiro sem fazer dele seu foco principal? Aqui está a verdade: Deus e a prosperidade estão em conflito. Quando administramos nossas finanças de acordo com as Escrituras e vivemos alinhados com seus princípios, Ele nos dá direção, oportunidade e provisão. Mas quando o dinheiro se torna nosso ídolo, sempre leva ao vazio. É por isso que muitos milionários, mesmo com todas as suas riquezas, lutam com a ansiedade e a falta de propósito. Eles têm tudo, mas ainda sentem que algo está faltando. A Bíblia nos dá um exemplo poderoso: Abraão. Ele não era apenas rico, ele era abençoado porque andava em fé e obediência. Abraão não era apenas um homem de fé, ele também era incrivelmente rico. Mas antes mesmo de se tornar próspero, ele primeiro entregou sua vida inteira a Deus. Ele confiou nele, obedeceu, plantou sementes de fé, e em troca, colheu bênção após bênção. Se Abraão tivesse apenas corrido atrás da riqueza, ele poderia ter acabado como muitos hoje, com uma conta bancária cheia, mas um coração vazio. Em vez disso, porque ele colocou Deus em primeiro lugar em tudo, sua prosperidade tinha tanto propósito quanto permanência. Agora, pare por um momento e reflita. Você já dedicou suas finanças a Deus? Você já orou por seus sonhos, seu trabalho, sua casa, seus objetivos? É fácil pedir dinheiro a Deus, mas oferecer a Ele o controle de suas finanças requer um nível muito mais profundo de fé. Aqueles que aprendem a fazer isso muitas vezes testemunham portas se abrindo onde antes só havia paredes.
Mas aqueles que confiam apenas em sua própria força muitas vezes acabam esgotados, desapontados e espiritualmente secos. A sociedade nos ensina que a única maneira de ter sucesso financeiro é trabalhar incessantemente, acumular o máximo possível e nunca desacelerar. Mas Deus nos oferece um caminho diferente. Ele não quer que nos tornemos escravos do dinheiro, ele quer que o administremos com sabedoria e paz. Porque, no final das contas, Deus e a prosperidade devem andar de mãos dadas quando seguimos seus princípios. Então, pergunte-se honestamente: você está realmente buscando a Deus em primeiro lugar, ou está simplesmente correndo atrás de dinheiro? A verdadeira prosperidade não é apenas sobre o quanto há em sua conta bancária, é sobre viver com propósito, com paz e com a profunda confiança de que Deus está no controle. Se você realmente quer saber como atrair abundância usando princípios bíblicos, há algo crucial que você precisa entender. É um princípio que separa aqueles que apenas sonham com a prosperidade daqueles que realmente a vivenciam. É algo pelo qual poucas pessoas oram, mas que tem o poder de transformar completamente a maneira como você administra e multiplica seus recursos. Não pare agora. A playlist Segredos Bíblicos da Riqueza: Como ganhar dinheiro com os princípios de Deus revelará verdades mais profundas que se baseiam no que você aprendeu hoje. Você encontrará o link no final deste vídeo. Deixe-me fazer uma pergunta. Se alguém lhe oferecesse a escolha entre dinheiro e sabedoria, o que você escolheria? A maioria das pessoas escolheria o dinheiro sem pensar duas vezes. Mas na Bíblia, houve um homem que tomou uma decisão muito diferente, e isso mudou sua vida para sempre. Seu nome era Salomão. Quando Deus lhe deu a oportunidade de pedir qualquer coisa, ele não pediu riqueza, fama ou poder. Ele pediu sabedoria. E por causa dessa escolha, ele não apenas se tornou o homem mais sábio que já viveu, ele também se tornou um dos mais ricos. Algumas das pessoas mais bem-sucedidas da história entenderam algo que muitos ignoram hoje. Aqui está a chave: a riqueza e a prosperidade seguem a sabedoria, não o contrário. Provérbios 4:7 diz: a sabedoria é a coisa principal, portanto, adquire a sabedoria. E em tudo que adquirires, adquire o entendimento. Isso significa que, antes de aprender a ganhar mais dinheiro, você primeiro precisa aprender a administrá-lo com sabedoria. Por que de que adianta ganhar mais se você não sabe como lidar com isso bem? É por isso que tantas pessoas que ganham muito acabam falidas apenas alguns anos depois. O dinheiro sem sabedoria é como água escorrendo por suas mãos. Desaparece antes mesmo de você perceber. A sabedoria bíblica ensina princípios financeiros sólidos: poupar, investir e evitar dívidas desnecessárias. No entanto, muitos caem na armadilha de gastar mais do que têm, acreditando que prosperidade significa parecer rico em vez de construí-la por meio de decisões inteligentes. As pessoas mais ricas do mundo não apenas trabalham duro, elas também aplicam princípios divinos como a administração responsável e o investimento sábio. Aqui está uma verdade que poucos percebem: a riqueza construída sobre a sabedoria dura, mas o dinheiro que vem facilmente desaparece rapidamente. É por isso que a Bíblia nos adverte sobre os perigos de buscar riquezas rápidas. Provérbios 13:11 diz: a riqueza obtida apressadamente diminuirá, mas quem a junta pouco a pouco aumentará. É um erro acreditar que o sucesso financeiro vem por sorte ou por alguma oportunidade mágica. A verdadeira prosperidade é o resultado da sabedoria, da disciplina e da direção divina. Agora, pare por um momento e reflita: você já pediu a Deus sabedoria para administrar seu dinheiro? A maioria das pessoas ora para que sua situação financeira mude, mas poucos pedem a orientação para administrar o que já têm. Sem sabedoria,
até mesmo uma grande renda pode se tornar um fardo. Mas com sabedoria, até os menores recursos podem se multiplicar. Deus deseja que sejamos prósperos, mas seu modelo de economia divina se baseia na ganância ou no acaso, está enraizado na estratégia, na fidelidade e na obediência. Quando compreendemos esta verdade, paramos de nos preocupar com o futuro e começamos a construir uma vida financeira estável. É hora de pedir a Deus sabedoria e começar a fazer escolhas inteligentes e guiadas pelo Espírito com nosso dinheiro. Porque quando provamos que podemos administrar bem o que já temos, Deus nos confia ainda mais. E agora, aqui está um poderoso princípio financeiro que mudou a vida de milhões. É uma verdade que muitos debatem, mas aqueles que a aplicam com fé viram a verdadeira prosperidade. É o princípio do dízimo, um tópico que muitas vezes gera fortes opiniões. Existem muitas opiniões diferentes sobre este tópico. Alguns o defendem apaixonadamente, enquanto outros o rejeitam com argumentos lógicos. Mas, além das crenças pessoais, há uma verdade que permanece inabalável. A Bíblia apresenta o dízimo não como uma regra forçada, mas como um princípio de honra e gratidão. Não se trata de pressão, trata-se de postura. Muitos pensam que o dízimo faz parte da lei do Antigo Testamento. Mas mesmo antes de Moisés introduzir a lei, Abraão já praticava o dízimo. Em Gênesis 14:20, vemos Abraão dar 1/10 de seus despojos a Melquisedeque, o sacerdote. Não porque alguém o forçou, mas porque ele entendeu uma verdade vital: tudo que ele tinha vinha de Deus. E essa é a chave. O dízimo não é uma questão de lei, é uma questão de coração. É a nossa maneira de dizer: Senhor, eu te reconheço como meu provedor. Tudo o que tenho vem da tua mão. O dízimo não é um imposto. É um ato de fé. Em Malaquias 3:10, Deus diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tão grande que não haverá lugar suficiente para recolher. É o único lugar na Bíblia onde Deus nos convida a prová-lo. As grandes figuras das Escrituras entenderam isso. Elas não viam o dízimo como um fardo, viam como uma bênção. E é coincidência que muitas delas andaram em incrível riqueza e favor divino. Então, a questão é esta: por que tantas pessoas hoje veem o dízimo como uma perda em vez de um princípio de multiplicação? Muitos empreendedores e indivíduos ricos descobriram que a generosidade é uma parte fundamental da abundância. Os segredos financeiros dos ricos quase sempre incluem dar, porque eles perceberam que o que você semeia, você também colherá. Sejamos claros, ninguém está aqui para forçá-lo a dizimar. Deus não precisa do seu dinheiro. Mas seu coração, sua mentalidade, precisa aprender a confiar. Este é um princípio que você pode escolher aplicar ou. Mas aqueles que o vivem com fé viram resultados surpreendentes. Não é sobre o quanto você dá, é sobre o espírito com que você o dá. Jesus deixou bem claro em Lucas 6:38, dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos darão. Muitos perguntam, mas e se eu tiver dinheiro suficiente para dar? Este princípio não funciona apenas quando você tem um extra. Ele funciona quando você confia em Deus, mesmo na falta. A história da viúva em Reis 17 prova isso. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. No entanto, quando ela confiou na palavra do profeta e deu o que tinha, sua provisão nunca se esgotou. Isso não é uma fórmula mágica. É um teste espiritual, provando que quando confiamos em Deus com pouco, Ele nos confia muito mais.
O dízimo e a generosidade não são transações com Deus. São declarações de fé. O verdadeiro dar não é sobre esperar algo em troca. É sobre reconhecer que tudo o que temos, em última análise, pertence a Deus. Ele é a fonte de nossa provisão, em todas as estações e ao longo da história. Aqueles que abraçaram esta verdade viram portas se abrirem que nenhum homem poderia forçar. Eles testemunharam a criatividade divina, oportunidades imprevistas e provisão de lugares inesperados. Não porque Deus exige uma taxa por suas bênçãos, mas porque dar com um coração sincero nos liberta do medo da falta. E aqui está a realidade: você tem uma escolha. Você pode viver com a mentalidade de que dar o torna mais pobre, ou pode confiar que o caminho de Deus para administrar as finanças inclui a promessa de que quando você semeia, você colherá. E fica ainda melhor. Há uma lei espiritual maior em ação, uma chave divina que libera um ciclo imparável de bênçãos. Quando a maioria das pessoas pensa em riqueza e sucesso, elas imaginam acumular mais. Mais dinheiro. Mais coisas. Mais segurança. Mas a Bíblia vira esse pensamento de cabeça para baixo. Atos 20:35 diz: é mais bem-aventurado dar do que receber. Em um mundo que corre atrás do ganho, Deus nos chama a nos tornarmos doadores. E aqui está o mistério: as pessoas mais generosas muitas vezes acabam recebendo o máximo. Olhe para os indivíduos mais ricos do mundo. Muitos deles são filantropos, conhecidos por doar grandes porções de sua riqueza. Líderes de negócios como Denzel Washington e Bill Gates aprenderam esta verdade vital: a generosidade não subtrai, ela multiplica. Quanto mais você dá, mais espaço você cria para receber. Não é coincidência que os mais generosos sejam muitas vezes os mais bem-sucedidos. O sucesso financeiro não é sobre o quanto você segura, é sobre o quanto você está disposto a liberar. E dar é apenas sobre dinheiro. É também sobre seu tempo, seu apoio, sua sabedoria e seu amor. Tantas pessoas se sentem presas em suas finanças porque caíram em uma mentalidade de escassez: eu posso dar porque não tenho o suficiente. Mas Deus nos chama a pensar diferente. Provérbios 11:25 diz: uma alma generosa prosperará, quem refrigera os outros será ele mesmo refrigerado. Você entende? A prosperidade flui através daqueles que dão. A generosidade não apenas abençoa os outros, ela desbloqueia o favor em nossas próprias vidas. Alguns receberam avanços nos negócios, relacionamentos que mudaram suas vidas e bênçãos inesperadas, tudo porque escolheram dar, mesmo quando tinham pouco. Quantas vezes você ouviu falar de alguém que ajudou outra pessoa desinteressadamente, apenas para mais tarde receber algo muito maior? Isso é aleatório. É uma lei espiritual em movimento. Agora, aqui está um desafio para você: faça algo generoso esta semana. Não importa quão pequeno ou grande. Ajude alguém sem esperar nada em troca. Seja uma bênção. E observe o que acontece. Se você tiver a chance de ajudar alguém financeiramente, ou se puder compartilhar sabedoria com alguém que precise, não se contenha. Porque toda vez que damos, acionamos um poderoso ciclo de bênçãos, um fluxo espiritual que volta para nós de maneiras que nunca poderíamos prever. A verdadeira riqueza não se mede pelo que você guarda, mas pelo que você está disposto a liberar. E quanto mais você viver este princípio, mais claramente verá a mão de Deus se movendo em sua vida financeira. A generosidade é mais do que uma boa ação, é um canal divino para milagres. Mas se você realmente quer experimentar uma bênção ainda maior, há uma verdade mais profunda que você precisa entender. Temos testemunhado Deus fazer coisas incríveis na vida de pessoas que depositaram sua confiança nele.
Se você precisa de oração por suas finanças, seu trabalho ou qualquer parte de sua vida, deixe seu pedido de oração nos comentários. Acreditamos que Deus pode prover para você e transformar radicalmente sua situação. Estamos aqui para orar com você. Agora que entendemos o poder de dar, vamos olhar para algo ainda mais fundamental: o poder de nossas palavras. A Bíblia ensina claramente isso em Provérbios 18:21. A vida e a morte estão no poder da língua. Isso significa que nossas palavras podem moldar nossa realidade financeira. O que falamos consistentemente, eventualmente vivemos. Tantas pessoas passam a vida dizendo coisas como: eu nunca tenho dinheiro suficiente. Estou sempre endividado. Não há como eu progredir. E sem nem perceber, estão falando escassez sobre suas próprias vidas. A Bíblia nos exorta a falar por fé, não com base no que vemos agora, mas com base no que acreditamos que Deus está prestes a fazer. Em João 10:10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Mas se repetirmos constantemente palavras de derrota, como podemos esperar viver nessa abundância prometida? Empreendedores e visionários de sucesso entenderam uma verdade que a Bíblia proclama há milhares de anos: as palavras criam a realidade. Se tudo o que você faz é falar sobre seus problemas, você só verá mais problemas. Mas quando você começa a declarar soluções, sua mente começa a procurá-las. Não é mágica. É uma poderosa combinação de verdade espiritual e lei psicológica. Alcançar o sucesso financeiro através de princípios bíblicos significa alinhar suas palavras com a vontade de Deus. Jó é um exemplo poderoso disso. Ele perdeu tudo: sua riqueza, sua saúde e sua família. Mas em sua hora mais sombria, ele não amaldiçoou a Deus, ele falou de restauração e esperança. E porque ele se manteve fiel e falou de acordo com as promessas de Deus, ele acabou recebendo o dobro do que havia perdido. Agora, pergunte-se honestamente: o que você está declarando sobre suas finanças? Suas palavras estão cheias de vida, ou estão enraizadas no medo e na dúvida? O desafio começa com um passo simples: mude a maneira como você fala. Em vez de dizer: eu nunca terei o suficiente, diga com confiança: meu Deus supre todas as minhas necessidades. Em vez de dizer: é impossível avançar, declare corajosamente: Deus abre um caminho onde não há. Nunca subestime o poder das palavras que saem da sua boca. As palavras moldam nosso futuro. Elas limitam ou liberam nosso potencial. Agora, quero que façamos um exercício simples, mas poderoso, juntos. Escreva esta declaração de fé nos comentários: minhas palavras criam abundância e prosperidade em minha vida. Quando você fala e escreve isso, você ativa um princípio espiritual. Faça-o com fé, e você começará a ver sua mentalidade mudar. Porque quando falamos as palavras certas, nossas vidas começam a se alinhar com a vontade de Deus. Há outro princípio-chave que apoia esta verdade. Muitas pessoas sonham em ter mais dinheiro, uma casa maior ou um emprego melhor. Mas muito poucas estão dispostas a ser fiéis com o que já têm. A Bíblia nos ensina um princípio crucial em Lucas 16:10: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Em outras palavras, se não administrarmos sabiamente as bênçãos de hoje, como podemos esperar que Deus nos confie mais? Ganhar riqueza através de princípios divinos é apenas sobre receber bênçãos, é sobre provar que somos bons administradores delas. Um dos exemplos mais poderosos disso é José no Egito. Ele foi vendido como escravo, enfrentou injustiça e suportou anos de dificuldades. No entanto, em cada situação, ele trabalhou com excelência. Ele não reclamou.
Ele não se contentou em fazer o mínimo. E por causa disso, Deus o elevou para se tornar o homem mais poderoso do Egito depois de Faraó. José não esperou o emprego perfeito para dar o seu melhor, ele deu o seu melhor mesmo na dificuldade. E isso mudou seu destino. Hoje, muitos dizem: quando eu conseguir um emprego melhor, vou trabalhar mais. Ou, quando eu ganhar mais dinheiro, serei mais generoso. Mas Deus não funciona assim. O teste da prosperidade começa nos menores detalhes. Se você não é fiel com um salário pequeno, não será fiel com um maior. Se você não administra o que tem agora, ter mais só ampliará os problemas financeiros. Administrar o dinheiro de acordo com a Bíblia começa por ser responsável com pouco. Aqui está a chave: Deus não nos dá grandes coisas de uma só vez. Ele observa como lidamos com o que já temos. Se você trabalha com excelência hoje, não importa sua posição ou salário, você está se preparando para maiores bênçãos. As pessoas de sucesso esperam as condições ideais para fazer o seu melhor. Elas dão o seu melhor em qualquer situação. E isso abre portas. A promoção vem para aqueles que são fiéis nas pequenas coisas. Porque, no final, a abundância não é apenas sobre o que você ganha, é sobre como você vive, como você dá e como você confia em Deus a cada passo do caminho. Não é apenas sobre quanto dinheiro você ganha. É sobre quanto valor você cria com o que já tem. Quando trabalhamos diligentemente e administramos nossos recursos com sabedoria, nos preparamos para receber ainda mais. Mas há outra coisa faltando nesta equação, um fator-chave que separa aqueles que apenas trabalham duro daqueles que realmente prosperam. Muitas pessoas sonham com riqueza e sucesso financeiro, mas muito poucas têm um plano claro para alcançá-lo. A Bíblia ensina que a abundância não é uma questão de sorte, é o resultado de visão, planejamento e estratégia intencional. Em Provérbios 21:05, lemos: os planos do diligente levam certamente à abundância, mas todo o que é precipitado chega somente à pobreza. Deus quer que vivamos com propósito, e isso inclui como administramos nosso dinheiro e tomamos decisões financeiras. Até Jesus ensinou sobre a importância de planejar antes de agir. Em Lucas 14:28, ele disse: suponha que um de vocês queira construir uma torre. Não se sentará primeiro e estimará o custo para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Este princípio é vital, porque sem planejamento, até os maiores recursos podem ser desperdiçados. Não é apenas sobre o quanto você ganha, mas como você o administra e para onde o direciona. Para alcançar a liberdade financeira, você precisa de metas claras e realistas. Quanto você quer economizar? Como você planeja investir? Como pode organizar sua renda para evitar dívidas desnecessárias? Não se trata apenas de orar por bênçãos, mas de se preparar para recebê-las e administrá-las com sabedoria. A prosperidade é o resultado de decisões sábias e consistentes ao longo do tempo. Aqui está um passo prático: crie um plano baseado em princípios bíblicos. Divida sua renda em porcentagens, uma parte para suas necessidades, outra para poupar, uma parte para investir e uma para dar generosamente. A chave não é o quanto você ganha, mas o que você faz com o que tem. Deus quer que administremos nossas finanças com responsabilidade e propósito. Se você aplicar estes 7 segredos milionários da Bíblia, sua vida financeira nunca mais será a mesma. Deus tem um propósito para a sua vida, e quando sua visão se alinha com a vontade dele, tudo começa a mudar. Mas isso é apenas o começo. Há ainda mais que pode levá-lo ainda mais longe. Exploramos 7 princípios financeiros da Bíblia, verdades poderosas que transformaram vidas e podem transformar a sua também. Mas aqui está a verdadeira chave:
O conhecimento sem ação não gera mudança. Não é suficiente ouvir a verdade, você tem que colocá-la em prática. Deus já traçou o caminho para a riqueza e a prosperidade, mas cabe a você dar o primeiro passo. Se esta mensagem tocou seu coração e você está passando por um momento difícil, você não está sozinho. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Acreditamos no poder da intercessão e em um Deus que molda vidas. Além disso, escreva esta declaração de fé que compartilhamos anteriormente: minhas palavras criam abundância e prosperidade em minha vida. Ao fazer isso, você está ativando uma lei espiritual e declarando que Deus está no controle de suas finanças. Se você realmente quer ir mais fundo, pare neste vídeo. Assista a série Segredo Bíblico para a Riqueza: Como ganhar dinheiro usando os princípios de Deus. Você a encontrará no final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Juntos, podemos espalhar essas verdades para muitas outras vidas. Que Deus abençoe sua vida, seus planos e suas finanças abundantemente.